Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que tem por tema tempos. Nós estamos vivendo o ano do reconhecimento e, com certeza, tudo isso que estamos enfrentando está nos dando a possibilidade de olhar o que Deus está fazendo e para onde a igreja está indo nesse ambiente de mudanças. Eu conversando com o doutor Benny, numa das minhas lives, ele disse: pastor, a igreja depois disso nunca mais será a mesma. A maneira de transmitir, a maneira de se comportar, a maneira de ouvir, a maneira de assistir, tudo está mudando. Então entendemos que é um tempo de mudança para todos nós. E eu quero ler um texto de Eclesiastes, no capítulo de número 3, no versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor continua onde sempre esteve, no trono da sua glória. A tua igreja, ó Pai, ela resistiu a tantas coisas, a tantas adversidades, a tantas perseguições, e ela sempre se manteve de pé. E em nome de Jesus, dessa vez não será diferente. Em nome de Jesus, nos ajuda todas as igrejas, aqueles pastores que sequer, ó Deus, têm condições de fazer uma transmissão ao vivo. Abençoa essas igrejas pequeninas, sem recursos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que a tua igreja saia mais forte do que entrou, atendendo todas essas demandas da atualidade. Pedimos a tua bênção sobre nós, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, eu quero conversar com vocês sobre o tempo que estamos vivendo e entender que tudo tem o seu tempo determinado, né? Para tudo tem um propósito, para tudo tem um tempo, e a maturidade é o que nos faz sobreviver a essas mudanças, e muitas vezes mudanças que trazem consigo intempéries. Assim como as estações, cada uma traz, né, uma qualidade diferente, quer frio, quer calor, quer um ambiente ameno, quer flores, frutos e tantas outras coisas. A nossa vida também, ela é regida por tempos. E se nós respeitarmos os tempos, entender que seja ele bom ou seja ele ruim, ele não vai durar para sempre. Esteja você hoje num ambiente confortável, provavelmente isso não foi para sempre. Você já teve seus desconfortos. Esteja você hoje num ambiente desconfortável, isso também não foi para sempre. Em algum momento da sua vida, ainda que seja na infância, na adolescência, no início do casamento, naquele emprego que você tinha, naquele namoro que você estava, naquela igreja que você congregava, no ministério, com certeza, no seu passado há registros de vitória, de fracasso, porque tudo isso faz parte do contexto da nossa vida. Eu quero hoje usar com vocês para trazer ou elucidar tudo isso, 2 salmos, que refletem 2 momentos muito opostos, antagônicos do povo de Deus, da casa de Deus. O Salmo 137 e o Salmo 126. 2 momentos bem distintos, bem opostos, um de choro, um de adversidade, um de humilhação, e é isso que nós vamos ver, porque há etapas e tempos da nossa vida que é assim que as coisas funcionam. As pessoas que nos abraçavam atravessam a rua para sequer falar conosco. Aquelas pessoas
que buscavam a nossa proximidade, agora buscam a distância. Terminamos agora, estamos na campanha dos 100 dias para lermos a Bíblia, né? Finalizamos o livro de Salmos, estamos aí entrando em Provérbios, e eu não sei se você que está nessa campanha deve ter notado como essas variações, essas dores dos salmistas, certo? Seja ele Asaf, seja ele Davi, seja ele quem for, quando nós olhamos para essa estrutura, nós vemos momentos bem distintos, e é isso que eu quero conversar com vocês, olhando para esses dois salmos. No ano 597, 598 antes de Cristo, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade, né, Jerusalém. Ele causa uma situação muito adversa, e me parece que quando foram observar ou tentar delinear o caminho desse cativeiro, o Salmo 137 é o que serve de base, e eu quero ler ele para você, porque ele vai falar de um momento de dor, e eu sei que muita gente hoje, né, talvez esteja cansada, esteja triste pela perda de um ente querido, por toda essa estrutura, ou pela perda de um bom emprego, ou pela dificuldade, porque ninguém estava, né, ou a grande maioria das pessoas não estavam esperando lidar com uma situação econômica como essa. Então preste atenção no Salmo 137, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada no céu da boca, se eu não me lembrar de você, e se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi formada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que destruir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra pedras. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre o tempo que eles estão vivendo aqui. Primeiro, já dá para notar que é um tempo de choro, que é um tempo de dor, que é um tempo de tristeza, que é um tempo de amargura. E o que é isso? Isso é um tempo apenas. Quando nós olhamos para trás, vemos Israel provando maravilhas através de Moisés, vivendo coisas extraordinárias através de Josué, vivendo momentos fantásticos do lado de Saul, de Davi, de Salomão. Ao olhar para o passado, nós vamos encontrar tempos gloriosos de expansões territoriais, tempos de vitória, tempos de riqueza, tempos de milagre, mas eles passaram. O tempo de dor, ele precisa ser encarado com sobriedade, porque ele faz parte da nossa história. Um dos homens que nos serve de símbolo para elucidar isso é Jó. E no ápice de suas dores, ele disse: receberia eu o bem de Deus e não o mal? Preste atenção, alguém com a maturidade suficiente para entender: o meu Redentor vive e ele virá, o meu fim não será nesse caos, não será nessa dor. O Salmo 137, ele é uma realidade para muitos de nós neste momento. Ele é um momento de dor, é um momento de choro, é um momento de perda. É assim que funciona.
E o que é isso, pastor? Isso é um tempo. Um tempo. Vamos lá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que é isso? Noite e amanhecer. Tempos opostos. Não coloque isso como 12 horas, como 24 horas, olhando a expressão dia como um ciclo de 24 horas. Não. Olhe esse texto dizendo: o choro dura um tempo de escuridão, um tempo tenebroso, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, um tempo de perda, mas a alegria vem ao amanhecer, um tempo onde as coisas serão elucidadas, onde a luz vai brilhar, onde o milagre vai acontecer, onde a porta vai abrir, onde a situação vai mudar. As pessoas sequer têm maturidade para ler o texto numa visão mais ampla. Esperam chorar um período de 12 horas, de 18 horas, o que seja, ou de 24 horas. Vai amanhecer e breve. Deixa eu te falar uma coisa: esse povo está indo para o cativeiro chorando, é verdade, e vai ficar 70 anos lá. O que foi isso? Uma noite, um período de escuridão, de escassez, é o que eles estão vivendo. Então nós não podemos nos acovardar, nós temos que nos manter firmes. O tempo é de choro, assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O tempo é de saudosismo. Ele diz assim, nós nos lembrávamos de Sião, e como vamos cantar os nossos hinos, ou celebrar as nossas festividades em terra estranha. Preste atenção, tem etapa da sua vida que você vai ter que refrigerá-la com saudades, não tem problema nenhum. Olhar para o passado e lembrar o quanto você ganhava, o quanto você era feliz. Aliás, é muito importante, no momento de dor, você dar uma olhadinha para trás e pegar alguma coisa, sabe, um suor, talvez como um hipopótamo, que por pele tão frágil, praticamente soa um protetor solar, sabe? Algo que vem de dentro para fora, suas lembranças do que Deus já fez, do que e de como Ele agiu. É isso, o povo está vivendo um saudosismo, indo lentamente, porque sabe que está indo ser aprisionado, longe de seu templo, longe de seus sacerdotes, longe de sua família. Uma das técnicas muito utilizada na maioria desses cativeiros era o desterro. A postura de separar as famílias para não esboçar reações. Mandava um filho para uma parte da província, o marido para outra parte. Isso foi muito comum até no Holocausto, com os alemães, separando os judeus, mandava um, certo? Para um local, outro para outro, para quê? Para que ele não esboçasse resistência. Na mente, o propósito era dizer: pense que o outro morreu, porque se você chegar à conclusão que o outro morreu, você não tem pelo que lutar. O saudosismo também é muito importante, você só não pode viver e se alimentar dele. Mas é isso que o povo está dizendo. Lembrávamos, ou lembrando-nos de Sião, mas era um tempo de humilhação. As pessoas que estavam levando eles em cativeiro, eles diziam, cantem para nós, vamos lá, vocês não eram alegres? Isso. Há etapas da nossa vida, querido, que nós vamos atravessar humilhações, e às vezes elas virão de pessoas que não deveriam fazer isso. Eu lembro uma etapa da minha vida, eu vou já para 29 anos de casado, e eu lembro quando Mary, minha esposa, costurava e trabalhava muito, mas muito, fazendo camisas. Enquanto ela estava trabalhando dentro de casa, ali, eu lavava a roupa, eu arrumava a cozinha, às vezes fazia até comida, que não é muito meu forte, e por muitas vezes eu olhava o vizinho do terraço
me olhando com aquele montão de pregador de roupa e a camisa bem molhada, e me olhava como se eu fosse um marica. Um vizinho uma vez falou para minha mulher assim: faz tempo que o Cláudio não consegue emprego. Eu conheço um médico que, se ele tomar uns remedinhos e se fingir de louco, ele consegue encostar. Pensa num troço desse. O que foi isso? Uma noite que eu atravessei, um período difícil, certo? Onde a humilhação fez parte da minha história. Mas hoje eu posso dizer a você, eu não estou num ambiente de humilhação, mas você pode ter certeza que amanhã ele vai vir de novo. Talvez não no mesmo modelo do meu passado, porque a vida funciona desse jeito, tempo de ganhar e tempo de perder. Mas sabe o que também eu descubro no Salmo de número 137? Que no verso 5 ele diz: como eu posso me esquecer de você, Jerusalém, que me resseque a minha mão, que eu fique mudo, que a minha língua cole no palato, lá no céu da minha boca, se eu me esquecer de ti. Preste atenção, porque eu estou vendo que é um tempo de valorização de Judá e de Sião, é um tempo de valorização de Jerusalém. Mas onde é que eles estão? A caminho da Babilônia. Pastor, então eles estão a caminho da Babilônia, valorizando Judá, Sião e Jerusalém? Pois é, a história é velha, mas é muito atualizada. Pessoas que precisam viver tempos de perda para saber o quanto valia e o quanto era valioso aquilo que tinha. O Salmo 137 é um salmo de aprendizado, é verdade, de se valorizar. Valorizar o quê? Aquilo que se perdeu. Só que como nós podemos aprender com a história dos outros, e aprender com a história dos outros é até mais fácil, aprenda com os erros dos outros e valorize aquilo que tem valor antes que você perca. Porque o povo agora está indo chorando, pendurando em salgueiros suas harpas, lamentando e dizendo: olha, eu jamais me esquecerei de Jerusalém. Se o discurso é esse, por que não valorizou enquanto estava lá? Se queria ser idólatra, então agora vai ser cativo numa estrutura idólatra. Se queria trazer a idolatria para dentro de Israel, então tá bom. Quer fazer aliança com Neco, o assírio? É isso aí. Acredita, crê e confia em homens. Nabucodonosor destrói tudo, rompe o chão daquele povo, levando o povo em cativeiro. E o povo agora vai em cativeiro fazendo duas coisas, e a primeira é essa: valorizando. Oh, quem me dera estar em Jerusalém. Oh, Jerusalém, jamais me esquecerei de ti. Então por que não valorizou enquanto tinha? Mas o pior não é o que eles fazem agora, é o que eles fazem num texto que provavelmente, quando eu li para você, principalmente o verso 9, deve ter te escandalizado. Um povo de Deus dizendo assim no verso 9: feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra pedras. Olha bem, esse povo que está indo para o cativeiro, eles precisam botar a culpa desse feito em alguém, e a culpa é dos edomitas, é dos babilônicos. Os babilônicos é que são maus, porque os babilônicos são fortes, se apoderaram deles. Mas espera aí, quem é que tirou esse povo do cativeiro egípcio, que durou 400 anos? Que povo é esse que ganhou batalhas sem usar uma arma? Esse é o povo de Deus, que fez tudo errado e quando caiu na mão dos opressores, agora querem colocar sentença. Lembra, Senhor, dos edomitas, lembra deles, pega os filhos dele, a posteridade deles, arrase, mate os seus filhos. É muito bonito, olhar para um discurso desse de vingança, mas eu acho que a pergunta certa era fazer: por que é que nós estamos indo em cativeiro?
Se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, o que está acontecendo aqui? O mesmo que aconteceu com Jó? Não. Não. Aqui é colheita daquilo que se fez. Quando nós olhamos, seja forte o suficiente para colher o que plantou, como foi forte o suficiente para plantar. Porque tem gente que só é forte para plantar, mas não é forte para colher. Esse povo agora estão lançando palavras muito ruins contra os babilônicos. Pegue as crianças. O que é isso? É vingança. Por quê? Porque olha o que eles estão fazendo conosco. Eles não estão fazendo nada. Não. Foram eles mesmos que fizeram, levando idolatria e se afastando de Deus. Então, quando olhamos para esse Salmo 137, o que vemos? Choro, vemos humilhação, vemos saudosismo, vemos valorização daquilo que se perdeu e vemos alguém que está querendo colocar a culpa nos outros, porque aceitar que é culpado do próprio caos que lhe está acontecendo vai machucá-lo mais ainda. Dizer que um casamento acabou por causa do seu comportamento, dizer que a sua empresa faliu porque você administrou mal, dizer que você desviou porque você era fraco, vai te machucar demais. Então vão botar a culpa no cônjuge, na mãe do cônjuge, vão botar a culpa da falência no sistema econômico, na carga tributária, vamos colocar o problema de eu ter desfalecido na fé do pastor, de alguém que me trouxe escândalo, porque isso é muito comum acontecer. Só que eu quero transicionar agora para o Salmo 126. Um salmo que ele fala de um retorno. O retorno desse povo que está indo. O retorno desse povo que está voltando 70 anos depois. Quando nós vamos buscar um pouquinho na história, tinha gente que quando chegou na Babilônia, nem a mala quis desfazer, porque acharam que sairia de lá no dia seguinte. E ficaram 70 anos. O tempo do choro, o tempo do luto, o tempo da dor, ele é gratificante. Seja ele na estrutura de Jó, onde Deus vai provar um obediente, ou seja, na estrutura do Salmo 137, onde Deus vai redirecionar um desobediente. Deus castiga, castiga. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Só que o castigo de Deus não é para destruição, não é violência doméstica. O castigo de Deus é disciplina, é propósito de nos levar para uma esfera, né, de obediência, onde nós vamos ver que quem consegue atravessar, chega. Queria voltar um pouquinho, Salmo de número 126, e ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, lembra lá? Lembrando-nos de Sião, pendurávamos as harpas e chorávamos, estão indo para o cativeiro. Verso 1 do Salmo 126, quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, ele é um salmo que fala de alegria. Nós estávamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso. Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. Salmo de número 126. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles.
Salmo 137, salmo de humilhação. Salmo de número 126, salmo de honra. Quando nós olhamos para isso, nós vemos este povo reconhecendo grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Um ambiente de recomeço. Deus está dando a oportunidade para esse povo voltar. Olhamos para este salmo e vemos que esses aqui aprenderam a valorizar suas lágrimas. Ele diz: quando nós estávamos saindo, estávamos andando e chorando. Mas eu acho interessante, ele diz e faz uma alusão: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Me parece que aqui ele está descrevendo aquele ambiente, ou aqueles que estão retornando. Quando nós estávamos indo, nós estávamos chorando, nós estávamos descobrindo naquela dor que perdemos as coisas mais preciosas que tínhamos. Então mudamos de postura. Foi na Babilônia que Daniel e seus 3 amigos fizeram coisas extraordinárias. Foi com a transição, certo, do Império Babilônico para o Medo Persa que o povo recebe a autorização para retornar à sua terra. É em todo aquele ambiente que quer Neemias, quer Esdras, ou tantos outros, Zorobabel e tantos outros fizeram a diferença. Por quê? Porque o tempo mudou. Aquele tempo de dor passou e veio um tempo de alegria. Mas eu gostaria, e não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas eu gostaria que depois você desse uma olhada o que aconteceu depois do Salmo 126. O que aconteceu com esse povo depois que ele voltou? Será que o Salmo 137 foi a última dor desse povo? Será que o Salmo 126 foi essa alegria e o cântico para sempre? Só para levar vocês um pouquinho para o Velho Testamento, anos 70, General Tito, um comandante, né, romano, invade Jerusalém. O que nós vemos aqui? Que em todo o tempo, sempre a história do homem, e aí eu estou generalizando, homem e mulher, ela é feita de fracasso, de sucesso, de altos, de baixo, de ganhar e de perder. Essa é a dinâmica da vida. Achamos que o que estamos enfrentando hoje é novo? Não é de hoje que o homem enfrenta uma guerra contra bactérias, contra vírus, certo? Contra tantas situações buscando destruí-lo, matá-lo. Nós vencemos com descoberta de penicilina, nós vencemos e vencemos e vencemos, certo? Guerras e muitas guerras, infecções mataram mais do que tiros, doenças sexualmente transmissíveis mataram mais do que os inimigos, quer Primeira Guerra Mundial, quer guerras, né, americanas. Quando nós olhamos para toda essa história, você que me ouve, aqui e aí do outro lado, saiba de uma coisa, eu não sei o que você está vivendo hoje, só vou te dar uma notícia: vai passar. Se é ruim, vai passar. Se é bom, vai passar. Porque passa para todo mundo. E é isso que é a dinâmica da vida. Porque vida não é para fracos. Vida é aventura. Viver é uma grande aventura. Dizem que uma vida para fazer sentido tem que ter guerra, aventura e romance. Essa é a dinâmica da vida. As guerras que iremos enfrentar, as aventuras que iremos enfrentar e os romances que iremos viver. É assim que funciona. Coloque isso na sua vida. Entenda que tudo isso está nos levando para uma maturidade. Eu estou aqui e nunca pensei nisso, né? Olhando para uma câmera, num ambiente praticamente, né, todo escuro, com um grupo pequenininho de gente. E você quer saber?
eu estou falando para provavelmente 5, 6 vezes mais do que eu estaria falando se tivesse cheio aqui. Porque olha que loucura, hoje essa mensagem chega em lugares que eu nunca irei fisicamente. É assim que funciona, porque Deus está no controle de todas as coisas. Então aguarda um pouquinho, porque tudo isso vai passar. Não fique desesperado, não. Deus está no controle de tudo. Sabe? Você está no Salmo 137, pastor, eu estou nesse salmo aí, esse maluco desse salmo, querendo que esmaga mesmo a minha sogra, esmaga o chefe, esmaga o Maia, esmaga o Bolsonaro, esmaga. Pois é, querido, vai passar. E eles não vão morrer, não. Quem vai morrer é esse pensamento seu, certo? Porque Deus vai mudar a história da sua vida. É assim que funciona. Nossa vida não está na mão de homens, ela está nas mãos do Senhor dos Exércitos. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não quero sofrer. Então morra. Entendeu? Aqui perto, eu moro em Xerém, tem um cemitério ali. Lá ninguém reclama de nada, está tranquilão lá. Ninguém está com medo do governo, está com medo de nada. Eles nem medo do coronavírus têm. Aliás, ele não tem não. Certo? Alguém perguntou para mim, pastor, o senhor aí não está com medo de coronavírus? Eu falei, não, eu estou lá no sítio. Coronavírus, tentar chegar lá, pegar dengue. Lá tem tanto mosquito, porque eu levo na brincadeira. É assim que funciona. O senhor é louco? Louco é você que está achando que sua vida vai acabar desse jeito. Coloque suas vidas na mão do Senhor, que já esse negócio vai passar. E já nós vamos estar rindo de tudo isso. Então feche seus olhos, onde é que você está aí? Eu sei que está me vendo, eu não estou te vendo, mas eu sei que provavelmente você está aí, certo? Feche seus olhos aí e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que tem. Ainda é muito novo, muito estranho tudo isso, mas entendemos que se somos teus servos, nós vamos vencer todas essas coisas, porque em ti somos mais do que vencedores. Então não vamos esmorecer, nós já enfrentamos coisas piores e vamos sair vivos dessa situação e muito mais forte que entramos. Abençoa o teu povo aqui presente, abençoa o teu povo aí do outro lado. Eu quero repreender a depressão, eu quero repreender essas intrigas familiares, porque nós já estamos tanto tempo em casa, Senhor, nós já estamos brigando com os filhos, estamos brigando com a mulher, então o negócio está terrível, Senhor, e o Senhor sabe que o Senhor está lá também, olhando as brigas, tudo. Abençoa aqueles que estão, aliás, ajuda aqueles que estão engordando, porque, Senhor, em nome de Jesus, esse povo está ganhando peso, comendo comida de 30 dias em 3, parece esmeril, que encostou come. Então ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ajuda esse povo, Pai. Continua conosco nessa caminhada, porque nós só temos o Senhor. Nós só temos o Senhor. E sabemos que o Senhor não nos desampara. O Senhor é um Deus bom e misericordioso. Abençoa o nosso casamento, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos negócios, abençoa a nossa saúde, porque quem anda contigo é abençoado. Continua conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.